Continuando aqui as nossas entrevistas, quero trazer aqui agora ele, sempre, todas as sextas-feiras comigo, grande professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, chegando aqui na nossa programação. Professor, como sempre, um prazer poder falar contigo, seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar com você hoje. Tá virando aquela sexta-feira, né? Final de semana está chegando. Sextamos, sempre com a sua, né? Trazendo aqui sua visão, sempre muito importante. Professora, eu estava lendo, inclusive, né? O seu artigo, você, né? Me mandou hoje, exatamente, mais cedo. Eu comecei a ler aqui e trouxe algo muito importante, seu artigo para o Estadão. A China, parceira indispensável para o mundo. A gente estava até um pouco mais cedo fazendo uma comparação, que eu vou entrar mais a fundo com você depois nisso, do Brasil com os BRICS, e aí a gente estava até com outro, né, professor mais cedo falando que fica muito difícil comparar a China com os demais países dos BRICS por conta de uma grande, né, mudança econômica, política econômica por lá. Mas para entender um pouco mais esse seu artigo, a China parceira indispensável para o mundo, você citou, à medida que o Brasil se aprofunda seu relacionamento com a China, o país deveria estabelecer quais são os seus objetivos de longo prazo com o país asiático. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Falar essa relação comercial entre Brasil e China, entender quais seriam, né, esses principais desafios que você acredita que o Brasil pode ter aí para se aprofundar nos acordos bilaterais aí com a China. Paula, tudo começou porque eu estava relendo esta semana um famoso relatório que a União Europeia emitiu com relação a como ela lidaria com a China. É um relatório muito complexo, muito bem feito, mas os europeus adotam ali uma posição com relação à China que, me parece, não é conveniente para o Brasil nós reproduzirmos aquilo, porque uma das coisas, eles entendem a China como um parceiro para negociações de cooperação, um competidor na questão tecnológica e um rival sistêmico com relação à questão da governança global, justamente porque os chineses aí querem a alteração na governança global como nós conhecemos. E quando a gente olha para isso, nós vemos que a relação do Brasil com a China, diferentemente daquilo que os Estados Unidos e os europeus têm, não é uma relação de concorrência. Afinal, nós nem teríamos aí a capacidade industrial de competir neste momento com a China, que é um país que nos últimos 40 anos sofreu ali uma revolução industrial em que se tornou totalmente industrializado, né? Você produz na China atualmente de A a Z e eles conseguiram isso em razão das políticas de reforma e abertura que foram implementadas nos últimos anos. E aí você viu que mesmo no caso brasileiro houve uma desindustrialização nos últimos anos, e não é específico do Brasil, aconteceu no Ocidente inteiro. Então, nós não teríamos esta questão da concorrência. Então, o que eu acredito é que também não devemos entender a China aí como um rival sistêmico, inclusive porque o Brasil e China têm interesse em alterar o sistema da governança global. Porque essa governança global estabelece aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi determinado em 1945. E hoje em dia, eu sempre que viajo para a Europa, eu fico imaginando como é que um país pequeno desses tem esta voz num conselho internacional baseado no seu legado do passado e não pela realidade do presente. Então, essas alterações na forma como nós vemos o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a própria Organização das Nações Unidas passa por uma reforma. E é por essa razão que o Brasil aí não é um rival sistêmico, inclusive porque nós pretendemos e queremos esta alteração e deveríamos querer, enfatizar isso, essa questão da alteração da governança global. Então, o que é mais importante para nós é uma cooperação e complementaridade das economias. Então, eu sempre vejo o seguinte, eu acredito que o Brasil deveria buscar mecanismos para junto com os chineses, agregar valor aos produtos que nós exportamos, saindo daquela cesta básica que a gente tem de exportações do Brasil, que é minério de ferro, café, açúcar, soja. Então, eu acho que carne, nós precisamos sair desta cesta básica que tem o seu valor agregado. Devo ressaltar, né? Porque hoje em dia a soja tem alta tecnologia, a questão da carne, tudo isso, não estamos retirando isso, mas eu acredito que nós podemos agregar valor em outros produtos e mesmo nesses, e a partir daí, junto com a parceria chinesa, entrar naquele mercado que pretende aí alcançar em 2049 uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, o que será extremamente disruptivo globalmente falando.
Alan Gani também está aqui com a gente hoje, especialmente, na nossa, né, continua com a gente, porque o Gani sempre vai embora perto do meio-dia, nunca, né, tem a oportunidade de conversar com o professor Marcos Vinícius, mas fez questão de ficar hoje. Fica à vontade, Gani, faça a sua pergunta. Eu acho que a parceria com a China, ela é muito importante, até por uma limitação financeira. O Brasil vai vender para quem? Por exemplo, vai privatizar uma empresa. Quem é que é o comprador? Quem é que... É a China, né? Quem tem dinheiro hoje é a China. E a China sai comprando ativos em diversos países no mundo, inclusive no Brasil. Então, a parceria comercial, como o professor Marcos Vinícius trouxe bem, em relação à China, é bastante importante. Agora, eu vejo que essa relação ela tem que ser feita de uma maneira cuidadosa para não ferir interesses da soberania nacional. E aí entra a questão de que a China tem uma pretensão hegemônica, geopolítica. Vou dar um exemplo simples. Quando uma empresa, uma chinesa, compra uma empresa de energia elétrica aqui no Brasil, querendo ou não, o chinês tem algum controle sobre a energia aqui no Brasil. Por mais que a operação esteja no Brasil, mas hoje é possível você ter, inclusive, esse controle de maneira remota. Já conversei com alguns especialistas na área perguntando sobre isso. Além do que, você passa a ter relações com o governo, né? Você está ali numa cidade, num estado, você vai ter relação com o governador, com o prefeito. Então aumenta a participação política dentro da economia brasileira. Por isso que assim, eu sou a favor, e isso é um grande desafio, para falar a verdade, eu sou a favor dessa cooperação com a China, que é muito importante, que nos traz bastante dinheiro e que até porque às vezes nem tem um outro comprador, tem que ser a China mesmo, mas ela tem que sempre ser muito cuidadosa, porque pelo menos na minha visão eu vejo a China com pretensões hegemônicas geopolíticas para não ferir a nossa soberania nacional. Professor, quer comentar? Posso? Até claro! Posso, até interessante isso, né? Inclusive no artigo eu menciono que a palavra hegemonia em chinês é Bachuan, não é? E ela é associada ao conceito de tirania. E você vê que a China não pretende... Primeiro, vamos pensar o seguinte, os chineses não entendem o sistema deles como sendo reproduzível no mundo inteiro. Não é? Que é diferente dos Estados Unidos, que tem uma postura missionária, que acredita que a democracia liberal, como eles desenharam, é igual à fórmula da Coca-Cola, que todo mundo vai tomar e vai funcionar igual no Azerbaijão, como no Uzbequistão, que vai ser igual no Haiti. Então, esse é um dos grandes equívocos que a gente nota nos últimos anos. Então, a China não tem essa pretensão, até porque, para fazer isso, você tem que lembrar que ela precisaria fazer um gasto militar extremamente grande. E ela tem um problema grave, ela tem 14, ela faz fronteira, é um dos países que, acho que a exceção da Rússia, é o único país do mundo que faz fronteira com tantos países. São 14 países e desses 14, 4 são nuclearmente armados. Você tem a Rússia, a Coreia do Norte, o Paquistão e a Índia, com os quais já houve, inclusive, problemas históricos, inclusive guerras. Então, qualquer movimentação nesse sentido gera uma corrida armamentista na região que não é interessante para a China, que quer simplesmente que todo mundo continue comprando produto chinês, continue consumindo e que com isso a China consiga atingir o seu patamar de seu patamar de renda per capita que eles pretendem atingir. Agora, esse comentário que você falou é bem válido na questão de um país estar controlando o outro, mas eu sempre gosto de recorrer àquela imagem do presidente Ronald Reagan na década de 70, quando os japoneses estavam comprando absolutamente tudo que você podia imaginar nos Estados Unidos. Do Rockefeller Center ao grid de algumas coisas. E aí o presidente Reagan falou, mas eles vão levar embora isso do Brasil? Né? Porque o governo sempre tem ali aquela famosa caneta com a qual ele poderia eventualmente até expropriar. Não é? Estatizar, reestatizar, expropriar aquilo. Então, e os chineses têm muito claro isso, porque existe justamente toda uma teoria conspiratória de eles utilizarem a questão da dívida para amarrar os países. E o que a gente vê, por exemplo, e até mesmo foi bom você mencionar isso, que são os únicos que estão comprando, porque quando você olha para a África, por exemplo, todo mundo fala, não, eles estão fazendo debt trap, né? Que é pegar e segurar os países pela dívida. Mas os africanos, e eu
viajo com frequência ao continente, sempre dizem o seguinte: se não fosse os chineses investindo, quem o faria? Não é? Então, essa que é a questão aí que a gente tem que pensar. Claro, tudo é uma questão não só de privatizar, né, da forma como a gente vai vender, mas como você faz a regulamentação. Exatamente. Né? O segredo é a regulamentação. E aí tem aquela coisa também, né? O fato de você estar nas mãos de uma empresa privada não significa que esta empresa privada também não sofre interferência do governo. É só a gente lembrar da história da Apple, que dizia que não ia liberar informação, Passou um mês, a Apple liberou toda a informação que o governo americano queria. Gary, quer perguntar? Não, acho que o professor trocou. Acho que o ponto aqui, a gente tem muitas visões convergentes, um outro ponto divergente, mas ele trouxe um ponto aí que eu acho bastante importante, que é a questão da regulamentação, né? Sem sombra de dúvidas, concordamos em relação ao comércio com a China, com investimentos chineses, até porque muitas vezes nem tem alternativa. É o que tem mesmo, né? Só acho que essa é importante você tocou nesse ponto, professor, que é a questão da regulamentação. Quer dizer, fazer um processo muito bem feito, amarrado, né? De que não fira interesses nacionais, enfim, eu acho que passa aí pela regulamentação, sim. Professor, eu até queria trazer aqui uma outra questão. Essa semana, inclusive, a gente falou aqui, né, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele disse que deve se encontrar, falar com o Xi Jinping em breve, né? E até queria entender qual, de repente, né, o que a gente pode esperar dessa reunião. A gente sabe que tem um ponto muito delicado nessa relação entre Estados Unidos e China. Gente, por sinal, deixa eu até aproveitar e pegar, porque olha aqui, eu tinha até trazido o meu livro que eu tô lendo, China versus Estados Unidos, que é do Roberto Dumas. Ele estaria aqui com a gente, mas infelizmente não pôde participar. Me deu de presente. Eu vou cobrar dele. Aqui, ó, autografado, aqui não dá pra ver. Mas eu tava lendo exatamente essa questão e a gente sabe que um ponto muito importante aqui entre esses dois é Taiwan, né? E Taiwan é um ponto sensível nessa relação entre esses dois países, e tem aí, o Dumas mesmo, ele fala muito que chinês gosta de marcas, de datas, que 2027 é uma marca de 100 anos, acho que 100 anos, acho que não lembro agora exatamente do que é esses 100 anos, mas que ele fala que em 2027 pode ser algo incisivo aí para a tomada da China, para a China tomar Taiwan, e aí a gente sabe que é um ponto muito delicado entre os dois países. Porém, Joe Biden e Xi Jinping devem, né, se conversar, devem falar em breve. O que a gente pode esperar dessa reunião, ou sei lá, de repente desse encontro, dessa conversa entre eles? Paula, eu vou discordar da leitura do professor, porque eu não acho que a China vai invadir Taiwan, por dois motivos básicos, não é? Primeiro, a China não tem a superioridade militar que ela precisaria ter para enfrentar um eventual confronto com os Estados Unidos. Isso é a realidade. Os chineses têm claro isso, é só você olhar no número de o arsenal bélico, o arsenal nuclear chinês comparado com o americano, e você vê que os chineses estão infinitamente menores nessa questão. Então, embora o presidente Xi Jinping tenha feito aí um avanço no gasto militar, na preparação das Forças Armadas, os chineses têm claro ainda hoje que existe uma inferioridade militar e que não justificaria ali uma tentativa de tomar Taiwan, não é, como uma província rebelde, segundo entendido pela China e aceito pelo mundo em 1981, quando a China se tornou membro das Nações Unidas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente não pode levar em consideração, não pode deixar de ignorar, é que está muito claro o objetivo do Partido Comunista Chinês, que não tem, como eu falei anteriormente, a pretensão hegemônica. Isso foi que eles afirmaram em 2018, numa das reuniões do partido que eles fizeram, e por não ter essa pretensão hegemônica e para, inclusive, a sustentabilidade de todas as reformas que têm sido feitas, a questão é o incremento da renda per capita chinesa. E se você tivesse um confronto bélico neste momento, você teria o mundo inteiro contra a China, e embora a gente tenha visto, como foi bem mencionado, que as sanções não funcionam, particularmente considerado um país como a China, isso tudo afetaria aí
toda essa questão do processo de crescimento global da China e este objetivo de chegar à renda per capita de 20, 25 mil dólares, que é muito importante para nós também, porque quando eles chegam nessa renda per capita, você imagina quanta soja, quantas coisas nós poderíamos exportar à medida que a China cresce economicamente. Então é uma coisa que há interesse para nós também. Com relação à reunião do presidente Xi Jinping com o presidente Biden, a agenda vai girar em torno da guerra comercial. Obviamente que os americanos vão dizer e vão enfatizar essa questão de não quererem que os chineses ajudem os russos por causa da guerra da Ucrânia, mas a tentativa ali de imposição de alguma linha dos Estados Unidos sobre a China fica complicado neste momento, até porque os Estados Unidos já não têm o mesmo peso político e econômico que tinham globalmente até a década de 90. Inclusive, o professor, importante você falar isso, porque eu também abordei esse tema outro dia com o grande Ale de Lara, especialista em commodities, até depois vou até falar aqui uma outra questão que o Ale me ajudou agora, e o Ale também falou sobre essa questão que o quão prejudicial seria para a China entrar num conflito com os Estados Unidos por todas as questões comerciais. Isso aí realmente teria consequências muito drásticas para a economia chinesa e mundial, que seria muito diferente com o cenário que a gente está vendo da Rússia nesse momento. A Rússia até não está prejudicada, apesar de todas as sanções, ela não está tão prejudicada economicamente como a China poderia ficar por conta das suas relações comerciais mundiais. E aí vai muito também em linha com o que você trouxe no seu artigo, né? Exatamente esse ponto. A China, parceira indispensável. Se ela entra no embate aí com os Estados Unidos, isso, né, pode trazer prejuízos econômicos drásticos até para a economia chinesa, né? Até para a própria China, né? Sim, principalmente, né? E tem um aspecto importante, né? No caso da Rússia e da Ucrânia, você teve uma invasão, né, a um outro país. Taiwan, desde 1971, não é considerado um país, né, dentro do sistema das Nações Unidas e é reconhecido como parte da China. Então, e os chineses reclamam muito disso, porque eles dizem que Taiwan é uma questão doméstica, não é uma questão internacional. Só para esclarecer isso, muita gente vai discordar, vai dizer que eu sou pró-China ou coisa parecida, mas eu só estou dando aqui a visão chinesa. Taiwan é uma questão, de acordo com a perspectiva chinesa, uma questão doméstica da China. Não é a mesma situação da Ucrânia, porque a Ucrânia era, sim, um país declarado independente e reconhecido como tal. O Gani, quer comentar alguma coisa? Deixa eu só trazer aqui um outro ponto, professor, importante, que eu estava falando do nosso Ale de Lara. Ale, obrigada, tá? O Ale está aqui comigo, eu tirei uma dúvida com ele, porque eu queria trazer a questão aí dessa liberação dos grãos com vocês, e tem essa questão muito, saiu aí uma possibilidade de que os nossos fertilizantes não estariam chegando aqui no Brasil por conta do resseguro, né, que estaria atrapalhando isso. O Ale, né, esse grande especialista aí em commodities, ele falou que está sim, que está chegando, só em junho foram 860 mil toneladas de fertilizantes que chegaram com origem da Rússia aqui no Brasil. Então, 860 mil toneladas. O Canadá foi o segundo que mais exportou, né? 717 mil toneladas. Nitrato de amônia, a Rússia foi a responsável por 87% das importações brasileiras. O potássio foi o segundo, né, que a gente recebeu aqui, foi o segundo maior exportador a Rússia, 413 mil toneladas, 23% das importações brasileiras. E aí ele foi, né, falando que está vindo tudo normalmente, que em maio também chegou, que está tudo fluindo, e até me mandou um mapa aqui, né, trazendo aí exatamente as questões dos navios que saíram de lá e que está tudo chegando, então, normalmente aqui no Brasil, nos nossos portos, vindo exatamente da Rússia. Eu queria trazer aqui também uma outra questão dessa mudança aí, né, desse acordo firmado entre Rússia e Ucrânia para a exportação desses grãos que estão parados lá na Ucrânia desde o início desse confronto, e o quanto vocês acreditam que isso realmente, né, saindo, realmente escoando, vindo, né, para o resto do mundo, indo para os outros países ali, poderiam acabar ajudando, de certa forma, a diminuir a pressão inflacionária que o mundo vem vivendo e a preocupação de um risco de uma segurança alimentar. Queria que vocês falassem um pouquinho. Gani, você quer começar? Fica à vontade. Super importante isso. Uma das preocupações que eu tinha em relação à questão da produção de alimentos na Rússia, na Ucrânia, grandes produtores de grãos, era justamente no Oriente Médio. A gente sabe que o Oriente Médio é uma região barril de pólvora, qualquer fagulha é motivo para uma convulsão social, para uma convulsão política,
para guerras internas, e aí uma alta no preço dos alimentos ou escassez de alimentos naquela região poderia ser esta fagulha. Então acho que é bastante pertinente o que aconteceu, não só para atenuar essa inflação global em todos os países, mas principalmente para minimizar o risco de uma guerra, de um conflito no Oriente Médio, que é tudo que o mundo não precisa no atual momento. Professor. Não, eu concordo, é um cessar-fogo, né, nessa questão do abastecimento. A guerra não termina, né? Muita gente, não, acabou a guerra. Não, é um cessar-fogo na questão do transporte dos grãos e foi intermediado, aí é importante ressaltar, pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, junto com a Turquia, que tem sido ali um bom interlocutor das duas partes desde o início dessa situação. Agora, resta saber o quanto tempo isso também vai ser mantido pelos russos, porque não melhora, e isso é importante enfatizar, não melhora a opinião pública mundial com relação à Rússia. A imagem da Rússia veio deteriorada nesse processo todo. Por outro lado, resta saber o quanto que os russos vão permitir que isso aconteça, porque você tem também a questão de tráfico de armas, uma série de coisas que preocupa nesse processo todo, e resta saber o quanto que os russos deixam de se beneficiar com relação à pressão pública internacional, inclusive sobre a Ucrânia, para que termine a guerra mais rápido nessa situação toda. Então, é complexo, torcemos aí para que todo esse processo desenlace o mais rápido possível, porque o impacto é enorme, como ele mencionou também. Se eu não me engano, o Egito é um dos grandes dependentes de grãos ali da Ucrânia, e você tem aquela região ali que não tem muito, que recorre a isso e que pode aí passar por uma situação de fome e de instabilidade, e aí nós vamos voltar àquela loucura que foi no Egito e em outros países pós-primavera árabe. Eu queria trazer aqui uma outra questão. A gente falou agora há pouco desse possível, né? O que pode sair desse possível encontro entre Joe Biden e Xi Jinping. Professor, lembrei que na semana passada, eu também estava lendo outro artigo, só que você falou Joe Biden, uma presidência fracassada. E aí eu queria entrar numa outra questão, porque eu também vi, a gente sabe que o Biden, muitas vezes ele tem atribuído muito, né, a culpa de toda a pressão inflacionária em relação à China. E aí eu vi uma outra entrevista recentemente, inclusive, né, que o especialista ele falou que essa guerra ela poderia ter sido evitada se tivéssemos líderes mais competentes, né? E atribuiu que a gente está vivendo aí um momento em que os líderes são mais medíocres, que falta saber, né? Líder competente, na verdade, ele fala que não é aquele que vai lá e guerrilha, que faz a guerra, mas aquele que não deixa a guerra acontecer. E aí muita gente criticou muito o papel do Joe Biden em relação a esse conflito especificamente. Eu queria entender a sua visão, né, sobre este seu artigo, quando você traz aí essa dúvida, né? Joe Biden é ou não é uma presidência fracassada na sua visão? Né? Porque se você olhar os resultados, inclusive a opinião pública norte-americana e os resultados inflacionários e toda a situação dos Estados Unidos, que vinha num viés positivo, né? Depois do governo Trump, claro que a pandemia afetou a economia americana, só que a economia americana, diferentemente da nossa, tem uma mobilidade e uma capacidade de reinvenção muito rápida, só que o governo Biden não conseguiu reverter esse processo de uma maneira efetiva, e o resultado é inflação alta, gasolina alta, e ele basicamente tentando aí fazer com que os países, tentando convencer os países a venderem mais petróleo para os Estados Unidos, coisa que se achava que com o petróleo de xisto os Estados Unidos já teriam atingido ali a sua independência econômica. Então é um presidente que enfrenta problemas, não é o primeiro. Ontem estava conversando justamente com um amigo meu que desde o presidente Bill Clinton você nota um descenso, e particularmente com George Bush você vai notando um descenso na relevância global dos Estados Unidos, e ele entra dentro desse pacote complexo de deterioração do poder global dos Estados Unidos. Então quando a gente fala e também não podemos esquecer que ele está no segundo ano do mandato, uma taxa de aprovação baixíssima, correndo o risco de perder o controle tanto da Câmara de Deputados como do Senado,
o que o transformará naquilo que os americanos chamam de pato manco, porque ele vai mandar e só vai conseguir alguma coisa por ordem executiva que pode ser revertida pelo próximo presidente. E a grande coisa para evitar que eventualmente Trump retorne ao poder é baseado aí em duas situações. Aquela questão da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro, que é um problema grave para o presidente Trump, e o fato de que a pandemia passou ali pelo presidente Trump e a postura dele na ocasião. E aí eles têm também tentando colocar a questão do aborto como uma situação eleitoralmente favorável para os democratas. Resta saber se isso de fato vai se converter em voto ou se vai ser somente a questão econômica que vai prevalecer nas eleições do dia 8 de novembro. Gani, eu queria que você comentasse também sua visão em relação a esse ponto. Você acredita realmente aí, né? Eu sei que você tem um pouco já sei um pouco da tua linha, mas como que você vê aí? Você acha que realmente Joe Biden é isso tudo que o professor disse agora? O Joe Biden é um dos presidentes mais fracos da história americana e possivelmente eu acredito que esse conflito com a Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, não estaria ocorrendo num governo Trump. Não porque o Trump falava grosso, não porque o Trump tinha aquela postura, né, mais beligerante, embora tenha sido talvez o presidente menos beligerante dos Estados Unidos, diminuiu o número de ataques terroristas, não houve grandes conflitos. Os Estados Unidos não se envolveu em conflitos externos durante o seu governo, não instigou conflitos externos, muito pelo contrário, né, o lema era América para os americanos, se voltaram para as questões internas. Mas, sobretudo, porque o Trump era um excelente negociador, um homem prático, um homem do mercado imobiliário e que tem uma boa leitura do cenário quando você é um negociador. Ele sabe o que tem a perder e o que tem a ganhar. E ele entendeu que mexer no vespeiro entre Rússia e Ucrânia seria muito prejudicial para o Ocidente. Por que seria prejudicial para o Ocidente? E aí a gente tem que voltar às origens da guerra, que basicamente a Rússia sempre se incomodou com a expansão da OTAN no leste europeu, sobre antigos aliados. Em 2008 deixou muito claro, né, no commitment em Bucareste, de que se insistissem com Ucrânia e com Geórgia, a Rússia contra-atacaria. Quer dizer, você pode concordar ou não, mas a Rússia sempre deixou muito claro essa posição. Havia uma lógica. E o Trump, entendendo essa lógica, falou: vale a pena eu manter, como ele manteve, uma política de neutralidade com o Putin. O que os Estados Unidos têm, ou o Ocidente tem a ganhar com isso? Ucrânia, OTAN, não vai dar, sorry. Também teve toda a questão dos acordos de Minsk, que também resultaram, né, nesta guerra. Mas acredito que a situação estaria, pelo menos em termos inflacionários, porque a inflação também tem parte relacionada com a guerra, estaria melhor. Então é um presidente bastante fraco, né? Geopoliticamente ele é fraco, demonstra esta fraqueza. Outros países começam a provocar os Estados Unidos, percebendo essa fraqueza. A própria China faz exercícios militares ali perto de Taiwan, dando um recado para os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos foram o culpado pela guerra na Rússia. E talvez o Biden não caia, que já mostra sinais aí, até infelizmente, né, de senilidade e tudo mais, mas talvez ele não caia porque a vice dele, a linha sucessória americana é uma tragédia, né? Se você pegar a vice dele, a Kamala Harris, ela não tem ideia do que está acontecendo no mundo. E aí, se você pega após a Kamala Harris, a presidente do Congresso, que seria a Nancy Pelosi, é outra também que é muito fraca. Então, assim, é uma situação muito complicada para os Estados Unidos e possivelmente o Biden vai se tornar isso, como o professor falou, né? Como é? Você usou? Pato manco. Pato manco. Tanto que a popularidade dele na última pesquisa caiu para 36%, né? Foi o pior, acho que, índice ali, foi o recorde negativo, o índice de aprovação do presidente americano. E sem fazer aqui, né, essa comparação igual você falou do Trump aí, mas já fazendo, também teve uma outra pesquisa agora, da data do dia 2 de julho, trazendo que o Trump, numa possível disputa em 2024, ele sai à frente aí agora do Biden, né?
né, uma pesquisa da própria Harvard, que trouxe 71% dos eleitores acreditam que o atual presidente norte-americano não deve disputar aí um segundo mandato com o Trump, porém traz aí que a popularidade dele está pior do que a a popularidade do Biden estaria pior hoje do que a do Trump estava na última eleição. Só para a gente trazer essa conclusão. Em relação à pandemia, o grande responsável por fomentar financiamento para as indústrias farmacêuticas com o plano de governo que ele teve para as vacinas foi o Trump. Né? E pouco se fala isso, porque a narrativa que prevaleceu é que o Trump era contra a vacina. Não, mas quem botou dinheiro de verdade nas indústrias farmacêuticas foi o governo Trump. Quem fomentou vacina mundo afora, que o mundo inteiro importou, foi o governo Trump. Mas a narrativa foi, e o que interessa no mundo de hoje não é tanto fatos, e sim narrativas, infelizmente, é de que o Partido Democrata, que foi o grande salvador aí na questão da pandemia. Chegaram ao ponto agora que estão negando, estão falando assim, não, fomos contra o lockdown. Lockdown, o quê? Vocês foram o quê? Contra o lockdown? Né? Vocês sempre defenderam o lockdown e agora como os lockdowns, né, mostram aí uma certa dúvida em relação à eficácia, agora estão falando que são contras, enfim, tudo narrativas. Né? Tá certo. Claro, pode, professor. Tem um comentário e um sendo advogado do diabo, né? Sim que é bom, mas é bom debate. Mas eu gosto, isso é ótimo. Debates inteligentes. Mas, debate é uma coisa, discussão é outra. Só sendo um pouquinho. Eu acho que na década de 70 e 80 a gente teve uma constelação de grandes líderes globais. Margaret Thatcher, Mitterrand, Helmut Kohl. E o problema é o seguinte, depois dessa década de 70 e 80, a liderança global que a gente viu foi assim, amedrontadora, e a gente tem que realmente analisar por que o sistema representativo, por que o nosso sistema não está produzindo novas lideranças. É a mídia social, é a exposição, coisa parecida. Mas com relação ao presidente Trump, que de fato a economia americana estava crescendo, tudo isso, ele só teve 2 grandes problemas. Vários, né? Mas a gente vai ressaltar aqui 2. E eu não estou defendendo aqui Joe Biden, porque acho que, como eu escrevi, um presidente que tem aí uma presidência fracassada. Trump tem 2 problemas. Primeiro, aquela questão de teorias conspiratórias que ele fez pulular na Casa Branca e crescer, a questão do vírus, que era da China, depois toda... E mesmo depois, a gente viu toda essa história sendo contrariada, inclusive sendo publicados artigos que o vírus tinha, de fato, tinha outra origem, nada daquelas teorias conspiratórias que o presidente Trump aventava e distribuía e se tornava uma realidade difícil de combater, inclusive porque as pessoas assumiam aquilo como verdade. Esse é um grande problema do presidente Trump. E o segundo, péssimo perdedor, né? Pode ser que o sistema político americano tenha tido problema nas eleições, tudo isso, mas Trump nunca foi um péssimo perdedor naquela história toda. Então, essa é a pergunta que o americano também vai se fazer. Embora tenha a questão do bolso, tudo isso, nós vamos querer reviver toda aquela história. Não quero dizer que ele necessariamente o eleitor vai optar por uma situação democrata, porque, inclusive, como mencionado, Kamala Harris não tem assim muito a oferecer nesse sentido. Mas que vai pesar o fato de Trump ter sido um mau perdedor, inclusive criticando seu vice-presidente, que foi fiel do primeiro dia do mandato até aquele fatídico 6 de janeiro, isso é uma verdade. Só para falar, então, complementar aqui rapidamente, esse tema de líderes fracos aí, igual você trouxe agora pra gente, professor, foi um tema muito bom. Eu estava assistindo ontem, grande programa aí, Cenários, comandado pelo professor Alexandre Cabral. Fica aqui o convite para quem não assistiu. Os Cenários, onde ele entrevistou o Marcelo Suano, que ele é diretor do Centro de Estratégia e Inteligência Internacional, relações ali. Ele falou muito sobre em relação dos impactos desse conflito, guerra-Ucrânia, falou de globalização, falou de China e falou de líderes fracos. Está muito bom para quem não assistiu. Fica o convite para acompanhar aí os Cenários com o Marcelo Suano aí, tá bem legal. E só para finalizar, aqueles 100 anos que eu não lembrava do que era. Obrigada, Renata.
Renata Martins aqui, conhecida, né, carinhosamente como nossa Marlene Matos, ela assistiu lá a entrevista do Dumas e me lembrou que é os 100 anos do centenário do Exército de Libertação do Povo da China. Que eu falei, era 100 anos de alguma coisa, em 2027 é os 100 anos do centenário do Exército de Libertação do Povo. Mas não vão fazer guerra, viu? Pode ficar tranquilo que não vai ter guerra. A gente gosta de ouvir opiniões, eu falo que é importante a gente ouvir opiniões divergentes. Isso é interessante, a gente aprende visões diferentes. Nós somos, né, a BMC News sempre abre espaço justamente para entender pontos de vista diferentes. Professor, passa muito rápido, sempre. Não, e é bom que a gente, quando a gente discorda aqui, quer dizer, um fala e o outro fala. É horrível quando tem aquele debate onde um fala em cima do outro. Verdade. Né? Então fica mais fácil para a audiência acompanhar também. Tá certo, obrigada, professor. Sempre um prazer, como sempre, recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigada, Gani. Obrigado, até sexta que vem. Vamos com tudo. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Débora. Valeu. Prazer conversar com vocês. Obrigada, até mais. Deixa eu...